Ok, então todos conseguem me ouvir? Conseguem ver a tela? Perfeito, ok. Então eu tinha uma aula aqui, né, com um aluno, mentoria individual, né, só que ele acabou cancelando. Então eu fiquei com tempo livre. Então nesse tempo livre aproveitei aqui para inventar algo para fazer. Ah, então, eu quero vos mostrar aqui como é que vocês vão olhar para o mercado de uma forma simples, ok? Sem precisar das outras matrizes, né, que nós vimos aí no curso, né, que são os breakers, fair value gaps, order blocks, ok? Agora o mercado apenas em termos de liquidez, ok? Então vocês não precisam de muita coisa para ter. Oh, então acho que está baixo. Consegue me ouvir agora? Estou aqui a usar headphones. Consegue me ouvir? Pessoal, consegue me ouvir? Ok, ok. Então, eu dizia que eu quero mostrar como olhar tipo, para o mercado de uma forma simples, ok? Sem precisar fazer todas estas marcações, ok? Sem precisar de breakers, sem precisar de order blocks, ok? Então, como é que nós podemos olhar aí para o mercado de uma forma simples, ok? Ou operar apenas usando a liquidez interna, a liquidez externa, ok? Então, vamos começar aqui olhar para este mesmo gráfico, ok? Este é o Nasdaq, esta é a operação que eu mandei o vídeo aí ontem, ok? Vamos olhar para o mesmo gráfico, como é que nós poderíamos negociar, ok? Olhando apenas para liquidez interna e liquidez externa, ok? Então, passar aqui para o gráfico. Todos conseguem ver aí o gráfico, estou no TradingView agora. Conseguem ver o gráfico? Passei agora para o TradingView. Ok, perfeito. Então, vou iniciar a análise aqui pelo gráfico diário, ok? Então, a explicação dessa operação eu dei na reunião que nós tivemos ontem, ok? Depois mandei a gravação, né, da operação que eu tive, ok? Um, então, vou começar aqui pelo gráfico diário. Então, vou marcar aqui este ponto, ok? O que isto seria? Liquidez interna ou externa? Então, este vídeo também tem a explicação, né, sobre liquidez interna e externa, também tem no YouTube. Então, o que isto seria? De acordo com a explicação. Ok, exato, Coreia. Temos aqui um ponto de liquidez interna. Ok? Então, se o mercado reagiu desta liquidez interna, qual seria o próximo alvo? O que é que nós estaríamos à procura como alvo externo? Ok? Então, temos aqui nosso ponto de liquidez externa, ok? Este topo aqui, ok? Tem este ponto e tem este ponto aqui também, ok? Temos aqui a nossa liquidez externa, ok? Então, esses são os únicos termos que eu vou usar aqui nesta, uh, nesta reunião, ok? Então, temos aqui a liquidez interna e a liquidez externa, ok? Então, vou marcar aqui também só para podermos diferenciar nos tempos gráficos menores. Essa é de um gráfico diário, ok? Aqui a marcar pelo gráfico diário, ok? Então, normalmente, quando eu saio aqui do gráfico diário, eu passo para o gráfico de 60 minutos,
Ok? Então vamos passar aqui para o gráfico de 60 minutos. Ok? Então, deixa eu voltar aqui um minuto só. Para aqueles que ainda têm problemas em identificar o viés. Ok? Então, nós temos aqui o preço numa liquidez interna. Se ele está nesta liquidez interna e eu estou à espera de ver o mercado aí buscar a liquidez externa, qual é a direção que eu estaria à espera de ver aqui no mercado? Qual será o meu viés? Saindo desta liquidez interna. Ok? Eu estou à espera de ver o mercado aí buscar uma externa. Ok? Então, eu terei um viés de alta. Ok? Terei um viés de alta. Então, saindo deste tempo gráfico, agora vamos para aqui para o gráfico de 60 minutos. Ok? Vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos. Depois da reação que nós tivemos aqui pela liquidez interna, ok? Depois desta reação que nós tivemos aqui pela liquidez interna, notem que o mercado, neste tempo gráfico, limpa aqui a liquidez externa, ok? Continua para limpar também uma outra liquidez externa aqui neste ponto, ok? Então, depois de limpar uma liquidez externa, ok? Nós não vamos forçar o mercado a voltar para uma liquidez interna, ok? Se ele quiser, pode continuar a subir, ok? Se forem ver aqui, o mercado, além de limpar esta liquidez externa, vem limpar também a liquidez externa deste ponto aqui, este topo, ok? Então, temos aqui uma liquidez externa. Desta liquidez externa, qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo passo? Depois desta liquidez externa, interna, ok? Então, temos aqui a liquidez externa, ok? Só para sabermos aqui os dias, né? Vamos colocar aqui separadores. Então, ontem foi a sexta-feira, ok? Então, ontem, ok? Podem notar aqui, o mercado abre, ele já estava, iniciou aqui acima deste ponto, que era acima da liquidez externa, ok? O próximo passo seria ver o mercado a voltar para uma liquidez interna, como vocês já responderam aí. Então, temos aqui a nossa liquidez interna. Então, esta, a liquidez interna aqui, marcamos pelo gráfico de 60 minutos. Ok? Gráfico aqui de 60 minutos, aqui também a liquidez externa, que marcamos aqui pelo gráfico de 60 minutos. Ok? Então, desta liquidez interna, ok? Isto foi ontem, né? Desta liquidez interna, onde é que eu estaria à espera de ver o mercado a ir a seguir? Para externo, ok? Então, temos uma liquidez externa aqui, temos uma outra liquidez externa aqui. Então, por que que eu estava aqui a olhar para este ponto aqui? Porque se nós formos olhar para todos estes pontos, nós temos uma liquidez aqui de externa, ok? E é de baixa resistência, ok? Então, isto são topos relativamente iguais, ok? Então, o mercado, com certeza, volta para estes pontos para buscar a liquidez aqui acima desses pontos, porque alguns traders estariam a olhar aqui para esses pontos como uma zona de resistência, ok? O mercado reverteu aqui, reverteu aqui, reverteu aqui, ok? Então, quando chega aqui neste ponto, os traders estão aí à procura de vendas. Então, para quem vendeu nesses pontos, ok? Ou nesta zona de resistência, este movimento, ok, saindo desta liquidez interna, este movimento que ele teve buscando a liquidez externa que acaba tocando aí os seus stops, ok? Então, temos aqui liquidez interna para a liquidez externa. Então, se eu estivesse aqui a olhar para o gráfico de 60 minutos, eu saberia, ok, o último ponto que ele teve aqui no início do dia foi a liquidez externa. Então, o mercado daqui tem que voltar para uma liquidez interna, ok? Então, o mercado voltou aqui a uma liquidez interna,
Vamos passar agora para o gráfico de 5 minutos, ok? Então, saio aqui do gráfico de 5 minutos. Vamos sair aqui do gráfico de 5 minutos, aliás, de 60 minutos para o gráfico de 5 minutos. Tirar isto. Gráfico de 5 minutos é onde eu estou à procura das minhas entradas, ok? Então, estamos numa liquidez interna, ok? Aí depois vamos fazer aí já a combinação das kill zones, ok? São aí das kill zones. Então, temos aqui a sessão da manhã. Sessão da manhã, ok? Então, inicia aqui a sessão da manhã. O mercado onde é que está? Está numa liquidez interna, ok? Se ele está numa liquidez interna, o que é que eu estou à espera de ver? Estou à espera de ver o mercado aí buscar uma liquidez externa, ok? Então, ele abre, ok? Abre aqui a sessão da manhã, já tem um movimento aqui de alta. Este movimento de alta para onde é que vai? Vai buscar um certo ponto aqui, que seria, ok? Aqui eu vou colocar, é o ok, vocês vão perceber, é liquidez externa, ok? Temos aqui a liquidez externa também, pelo gráfico de 5 minutos, ok? Desta liquidez externa, ok? O mercado depois volta para onde? Para uma liquidez interna, ok? Então aqui tem, normalmente quando eu procuro a liquidez externa, ok? Depois de uma varredura de liquidez, ok? Eu estou a olhar aqui deste ponto, que é o fundo, até o ponto onde ele quebrou ou limpou ali a liquidez externa, ok? Então, eu quero prestar atenção aqui neste intervalo, ok? Este intervalo. Este é o intervalo onde eu estou à procura da minha liquidez interna. Onde é que eu tenho aqui a liquidez interna? Tenho uma aqui, ok? Tenho esta. Eu não estaria a prestar muita atenção, porque se forem anotar, esta está acima deste ponto aqui, ok? Então, a vela que deixou o fair value gap, aqui neste caso, ou seja, a liquidez interna, está um pouco acima, ok? Então, eu estaria mais a prestar atenção neste ponto que está dentro deste intervalo, ok? Então, além desta liquidez interna, se vocês forem anotar aqui, temos um volume imbalance aqui, ok? Destas duas velas, ok? Então, vamos considerar isto também como uma liquidez interna, ok? Então, o mercado volta até este ponto, ok? De liquidez interna. Por onde é que ele vai? A seguir, o que é que ele vai buscar? Depois de uma liquidez interna, vai buscar uma externa, ok? Então, temos a externa aqui neste ponto, ok? Deixa atenção aqui. Temos a externa aqui neste ponto. Vamos supor que eu não consegui a minha operação nesta primeira liquidez interna, ok? Dentro ainda da nossa sessão aqui, ok? Então, vem até este ponto, a liquidez interna foi a primeira oportunidade. Depois deste ponto, ele vai buscar uma externa, ok? Depois dele buscar a externa, o que é que ele faz de seguida? Volta novamente aqui a uma liquidez interna. Agora prestem atenção nesta. Este é um caso. Este eu agora posso considerar, porque vamos marcar aqui. Esta foi a quebra, ok? A quebra ocorreu aqui neste ponto, ok? Agora vejam onde é que nós temos os gaps. Esta vela, ok? A mínima ainda está dentro deste intervalo, antes da quebra aqui, ok? Então, tenho uma liquidez interna aqui, tenho uma outra liquidez interna aqui neste ponto, ok? Então, nesta liquidez interna, eu já poderia entrar. O mercado, aqui neste caso, veio até este último ponto aqui da liquidez interna, ok? Então, vamos marcar este último ponto.
a liquidez interna, ok? Então, esta seria a segunda oportunidade, ok? Estamos à espera de ver preços altos, iniciando a nossa análise do tempo gráfico diário, ok? O nosso viagem é de alta aqui, ok? Então, primeira oportunidade, sessão aqui da manhã, primeira oportunidade, segunda oportunidade dentro da liquidez interna, ok? Qual seria o próximo passo saindo deste ponto? Buscar uma liquidez externa, ok? Então, saindo deste ponto, nós temos a liquidez externa onde temos aqui, se forem anotar isto tudo aqui, liquidez de baixa resistência, ok? Então, o mercado limpa aqui a outra liquidez externa. Se forem anotar no vídeo, estes são pontos onde eu levo a parcial. Fecho uma parcial nesses pontos de liquidez externa, ok? Então, temos aqui uma liquidez externa. Vamos marcar aqui também. Temos uma liquidez externa aqui neste ponto, ok? Liquidez externa. Então, isto antes dele atingir o alvo final que eu tinha ontem, ok? Voltando aqui para o gráfico diário, o alvo final é onde temos esta linha vermelha aqui, ok? Esta é a liquidez externa que eu estou à espera de ver o mercado a buscar, ok? Então, voltando ao gráfico aqui de 5, o mercado limpa aqui a liquidez externa, ok? Que é esta aqui deste ponto, saindo de uma liquidez interna, ok? Saiu de uma liquidez interna, foi buscar a liquidez externa aqui, ok? Então, desta liquidez externa, qual seria o próximo passo? Aqui, saindo desta liquidez externa, qual seria o próximo passo? Próximo passo, liquidez interna, ok? Onde é que está a liquidez interna? Notem que a perna que causa aí a quebra ou a varredura daquela liquidez externa saiu deste ponto, desta liquidez interna, ok? Então, deste ponto até ao ponto aqui onde ele causou aquela a quebra, né? Este é o intervalo onde eu estou à procura da liquidez interna. Notem que tem um fundo aqui, ok? Na minha operação, ok, que eu mandei ontem, né? Eu acabo colocando o stop aqui, ok? Isso por quê? Porque ele já estava próximo ao alvo. Eu aqui achei que o mercado já fosse limpar aqui já a outra liquidez externa. Por isso que eu movi o stop até aqui, ok? Então, o mercado volta, ok? Por que que ele volta até este ponto? Porque ele limpou uma liquidez externa aqui, limpou a externa, tem que voltar à interna, que é o que nós temos aqui neste ponto, ok? Temos aqui a nossa liquidez interna, aqui neste ponto, liquidez interna, aqui neste ponto, ok? Então, deste ponto, em seguida, ele vai buscar já a liquidez externa deste ponto, que era o alvo final aqui, ok? Liquidez aqui de baixa resistência, aqui neste último ponto, ok? Então, este ponto onde nós temos aqui, onde ele quebra este fundo. Alguns estariam a olhar isto como uma mudança na estrutura do mercado. Mas o mercado ainda não atingiu o objetivo final aqui, ok? O único motivo pelo qual o mercado fez este movimento é porque ele limpou uma externa e devia voltar aqui até uma liquidez interna, ok? Então, ele voltou à interna. A interna estava abaixo deste fundo, ok? Então, eu ainda não estaria à espera de ver uma mudança aqui na estrutura do mercado antes do mercado atingir aquilo que é o objetivo final, ok? Agora que ele atingiu o objetivo final, se ele for a quebrar este ponto aqui, ok? Se ele for a quebrar este ponto aqui, aí sim já podemos começar a assumir que, ok, isto pode ser uma quebra de estrutura, ok? Conseguiram perceber?
Então, operação bem simples, olhando apenas liquidez externa para liquidez interna. O vídeo sobre liquidez interna, liquidez externa, também tem no YouTube, ok? Então, este link eu mandei para todos aí do grupo. Então, aqui tem alunos do curso e também tem alunos, aliás, membros, né, que vêm do YouTube, ok? Então, com o vídeo que já tem no YouTube, vocês já podem operar à vontade, usando apenas a explicação de liquidez interna e externa, ok? Agora, se fosse para marcar aqui tudo que eu acabo usando, o gráfico já estaria assim, ok? Mas vocês não precisam disso tudo, ok? Liquidez interna para externa, essa é a base. Isso é a primeira coisa que vocês devem, tipo, aprender, na verdade, ok? Depois disso, já podem usar os breakers, usar os order blocks, ok? Tudo isso já vem depois. A base é liquidez interna, liquidez externa, ok? Então, era basicamente isso que eu queria explicar aqui, ok? Então, saímos do diário, ok? Saímos do diário. O diário é onde vocês estarão à procura aí do viés, ok? Usando também liquidez interna para externa, ok? Então, vocês vão fazer a seguinte pergunta quando estiverem no diário. Qual será o próximo ponto de liquidez que o mercado vai buscar? Ok? Aqui vimos que ele reagiu da interna. Então, se ele já reagiu da interna, o próximo passo deve ser uma liquidez externa. Ok? Então, o mercado aqui estava à procura da liquidez externa. Ok? Depois vão para o gráfico de 60 minutos. Ok? Podem marcar aí a mínima e a máxima do dia anterior. Ok? Então, este foi 2, um aqui. Ok? Então, o mercado tirou a mínima, aliás, a máxima aí do dia anterior. Então, se ele tirou a máxima do dia anterior, eu já sei que o mercado não vai tirar também a mínima. Ok? Ele não vai tirar aqui a mínima do dia anterior. Ok? Sempre um dos lados. Ok? Em alguns casos, sim, ele vai conseguir tirar a mínima e a máxima do dia anterior, mas isso quando eles tiverem pontos em que o mercado pode reverter, ok? Por exemplo, aqui onde ele reagiu desta liquidez interna, ok? Se o mercado quisesse aqui, poderia, deixa eu aqui, poderia fazer algo assim. Deixa eu marcar aqui a mínima e a máxima do dia 31, ok? Aqui, o mercado, se quisesse, também poderíamos ter este cenário. Limpar aqui a mínima e depois ele conseguir limpar aqui a máxima. O que isso seria? Seria uma mudança na estrutura do mercado. Ok? Então, os pontos onde eu costumo, né, permitir que o mercado tire a mínima e a máxima do dia anterior são esses pontos onde o mercado pode possivelmente reverter. Ok? Então, quando ele tira aqui a mínima e tira a máxima do dia anterior, ok? Isto seria uma mudança na estrutura do mercado, ok? Então, são nesses pontos onde eu posso permitir. Por exemplo, aqui, depois de limpar aqui uma liquidez externa, ok? Depois de limpar uma liquidez externa, também posso permitir que o mercado aqui tire a mínima e a máxima do dia anterior, porque está num ponto onde o mercado pode reverter, ok? Então, simples, ok? Então, quem quiser vai usar, quem não quiser também pode não usar, mas a explicação já foi dada, ok? E continuação aí de um bom dia para vocês. Vou tentar arranjar aqui uma outra coisa para fazer. Ah, ok. Até já sei o que eu vou fazer. Deixa eu aproveitar aqui. ah, Mostrar o que eu vou fazer aqui. Ah,
ok? Então, brincar aqui de terminar o e-book. Ainda estou, ainda estou no primeiro capítulo, né, do e-book. Mas notem que o primeiro capítulo já é sobre a liquidez, ok? É sobre a liquidez, porque essa é a base, ok? Então, ainda está em inglês também, depois vou passar aí para português, ok? Mas esta é a base, ainda estou nas primeiras páginas. Então, este book terá o máximo de exemplos possível, ok? Porque não é um book onde terá um tipo conceito que é tipo breaker, que é fair value gap, porque a ideia é colocar um passo a passo, do início ao fim. O que que vocês vão olhar primeiro, ok? Até o fim de uma operação, ok? Essa é a ideia, um step by step, um passo a passo, ok? Então vou brincar aqui de terminar o e-book. Já não estou a ver mais nada a fazer. Então, pessoal, até a próxima, ok? Eu depois mando este vídeo aí. Não sei se mando para o grupo ou se mando aí para o YouTube. Ah, não há necessidade de colocar no curso isso. Tipo, é grátis, é para todos. Exatamente, Júnior. Exatamente isso. Mas é muito simples mesmo. Tem que ficar liquidez interna, externa. É a parte mais simples. Eu só voltem a assistir ali o vídeo e ao assistir os vídeos também tenham o hábito de fazer anotações, porque alguns só assistem, depois vão direto já ao gráfico, depois dizem, as coisas não funcionam, mas eu já mostrei aqui. Todos os dias, estou quase todos os dias, tipo, a mostrar, então é só questão de vocês assistirem, tomarem notas, procurarem exemplos, mas, bom, nem todos têm essa paciência. E eu também, aos poucos, estou a perder a paciência, para ser sincero. Então, pessoal, até a próxima.